Oi, Oiê, tudo bom? tudo e você? Tudo. Miguinha, você tá com a cara branca. Tá bom? É, Dá uma mudadinha na luz aí. Deixa eu desligar, ver se melhora. Não, Melhorou? então eu vou ficar assim mesmo. É, tá aparecendo uma fantasminha. E aí, neguinha? Não, pode desligar essa daí, eu acho. Não, desliga. É que tá com a luz bem na sua cara, amiga. Melhorou, né? Melhorou? Melhorou. Agora tá bom? Tá melhor. Tá com a... Que luz que você tá aí, amiga? Tá bem aqui, ó. Na casa, eu não tô usando. Ah, achei que você tivesse com filtro. Não, não tá com filtro. Eu nem sei colocar filtro aqui. Quando ele perguntar, vamos dar boa noite pro pessoal que entrou. Você quer que eu comece? Aqui, minha primeira live no Pão do Amor e da vida, né? Assim, no Instagram. Você quer falar? Você quer que eu fale, amiga? Acho que a gente pode começar falando. Obrigada. Como que a gente se conheceu? O que que você acha? Pode ser. Ô, amiga, para você escolher filtro, só para te explicar, aqui no meio, ó, se você olhar na tela, tem a carinha. Aí você consegue escolher o filtro. Achou? Viu? É este aí. Tá bom? Tá. Eu tô com a minha com a luz aqui, mas também tá meio escuro. Pronto. Muito bem. Agora tá. Tá melhor, amiguinha. Eu- Minha mãe falou que melhorou, então tá ótimo. É, aqui só falamos verdade, tá melhor, amiguinha. Então, tá bom. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estarmos aqui, né? Uma noite chuvosa aí. Primeira live, minha e da Mari juntas. E a Mari, nutricionista maravilhosa, além de minha amiga, uma nutricionista maravilhosa, que eu tenho extrema confiança, assim, em estar convidando para ela poder falar sobre o pão, né? O coitado do pão, né, amiga? É. É isso aí, amiguinha. Vamos falar bastante coisa sobre o pão, sobre a questão do consumo, enfim. Aí a gente vai ao longo aí da live falar. Você quer introduzir do negócio de como que a gente se conheceu? Você quer falar? Pode começar, Fala você. amiguinha. Bom, ó, não sei se todo mundo que está aqui me conhece, então eu sou a Mari, nutricionista. Meu foco, na verdade, eu sou nutricionista funcional, né, que tem uma visão um pouco mais diferente daquela tradicional. Então, acho que o meu foco no atendimento é proporcionar uma alimentação possível, viável, dentro do objetivo, dentro da praticidade, dentro de um paladar, e não deixando de comer o que a gente gosta, que acho que é isso que a gente veio falar aqui também. Hoje em dia nós temos muitas opções aí no mercado, né, que consegue salvar, por exemplo, o Pão do Amor, consegue salvar a gente aí comendo pãozinho todo dia, delicioso. Aliás, eu comi seu pão de banana hoje, amiga, só por Deus, hein? Eu morri, eu comi até puro. Foi até puro. E- Preferido, foi, né, e- amiga? Oi? O de banana é um dos seus preferidos, né? Nossa, amo, amo. E então, assim, o meu foco é, na verdade, emagrecimento, estética e parte esportiva, mas dentro, por trás disso tudo, aí eu cuido da qualidade de vida do meu paciente e tudo mais.
Então, acho que o grande diferencial é isso, é conseguir tornar uma alimentação saudável, possível de ser seguida e atingir o objetivo do paciente, né? Acho que falando um pouquinho de mim. E com relação ao Pão do Amor, assim, eu conheço a Anne já tem nem sei quanto tempo, né, amiga? 5, 6 anos? Não sei. Faz um tempinho. Faz mais. Faz mais. Talvez, talvez uns, não, acho que talvez uns 4 só, amiga, que parece Não, mais. amiga, a gente já tá em pandemia 2. A gente já se conhecia antes. É os 5, amiga. Uns 5. E ela começou com a questão do Pão do Amor, toda a história dela. E a gente falava, né, em alguns momentos para melhoras, e a gente sempre fazia testes, né? Ela dava pra gente experimentar. E por um período ela deu uma parada e não sei o que, e de repente, quando a bicha voltou, menina de Deus, a bicha voltou com tudo. Meu, o pão dela assim melhorou. Eu sempre falo isso pra ela, uns 200%, cara. Não tem. Era muito gostoso, mas tinha alguns ajustes a serem feitos, né? Que não é fácil fazer, gente, pão gostoso, palatável e que não seja seco e lá, sem glúten. Essa é a verdade, sem trigo, né? Ainda mais o vegano, por exemplo, que aí não vai nada, enfim. Não é simples, mas ela conseguiu melhorar 200%, assim, muito, 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 muito. E o pão dela está simplesmente assim maravilhoso. Pô, quem não experimentou, por favor, peça, experimente, porque não tem condições. Então a gente se conhece já tem um tempo aí. Nós somos amigas mesmo, amigas, não só de trabalho, que às vezes tem alguma parceria, não, a gente é amiga pessoal mesmo. E a gente se conheceu por questão de outra amiga nossa, a Rê do Cacau Vanilla. E depois a gente não ficou muito próxima, depois por questões de coisas da vida, a gente voltou e começou a treinar cross junto, e aí foi, né? Aí ela me levou pra corrida também, mas não me inseri muito não. E aí depois a gente continuou e agora ela, meu, estourou com esse pão aí que tá maravilhoso. E é isso, agora estamos juntas em viagens, em parcerias, na vida, no pão, na nutrição, né, amiguinha? Uma coisa muito legal, assim, que desde o início, quando eu conheci a Mari, e a gente nem era tão amiga, né? Porque, na verdade, a amizade foi fortalecendo ao longo do tempo, né? Dos anos, que a gente ficou amiga muito rápida, mas assim, É, até esse vínculo que a gente tem hoje, a Mari, isso, acho que eu nem falei isso pra ela, né? A Mari, ela muito receptiva assim comigo. Sempre quando eu tinha dúvidas, eu queria escrever alguma coisa, eu tinha dúvida de algum ingrediente que eu queria passar para o cliente com uma informação mais profissional assim. A Mari, ela sempre foi muito solícita assim a me atender, a me bonitinha. ajudar mesmo, sabe? Não, nunca buscando algo em troca, nunca falando que essa dúvida ela tiraria em consulta. Então, isso foi uma coisa muito especial, assim, que aconteceu, né? Quando eu tinha dúvida, eu sentia vontade, eu mandava para ela, nem sei, nem imaginava que ela fosse responder ou não. E ela sempre parou, respondeu, e ela ainda me perguntava, é isso que você queria saber? Então, assim, teve todo esse processo, assim, de muito carinho que a Mari tem, eu acho que não é só comigo isso, é um comprometimento dela com as pessoas. Isso mostra muito da pessoa como ela é, né? Generosa, atenciosa, cuidadosa, não só com quem é paciente, mas com as pessoas. E isso é uma coisa muito especial que você deve continuar fazendo, que é muito importante. Não, guia. Obrigada, você até me emociona. Eu não sabia disso, gente. Eu estou sabendo pela live, até me emociona, porque realmente eu tento fazer isso e porque eu amo isso tudo e assim, quando a Anne vinha me perguntar, realmente eu tirava as dúvidas e era muito prazeroso. Às vezes eu até falava, amiga, isso eu não sei, né? Talvez a Pri e a Rê, que saibam mais de cozinha, vão te conseguir te ajudar mais. Então, quando eu não sabia, eu tentava fornecer pessoas, indicar pessoas que iam conseguir ajudar ela nisso. Então, obrigada, amiga. Você me deixou emocionada. Até chorei aqui um pouquinho. Sua É, então, linda. o pessoal que entrou agora, eu também fiquei emocionada de ver você emocionada.
Para o pessoal que entrou agora, eu estava contando como a gente se conheceu. E a gente vai falar sobre o coitado do pão, né? E, na verdade, deu um resuminho aí, depois assiste o comecinho de novo, para a gente dar continuidade. E a gente acabou se emocionando aqui um pouco, né? Porque somos meninas sensíveis. Isso não estava no script, amiga. Oi? Me fazer chorar não estava no script, amiga. Não estava. Bom, amiga, assim que é bom, a gente põe para fora. E acho que pode falar um pouquinho, amiga, o que você acha? Falar um pouquinho sobre a diferença do glúten, falar sobre Uhum. carb, um pão sem ser low carb, Sim. resumir. Tá, então vamos lá. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso, a questão do glúten e de ser low carb ou não ser low carb, né? Até te perguntar se tem essa procura com você de muitos. Ah, precisa ser low carb. Quando você fala que tem farinha de arroz, se a pessoa desiste, se a pessoa não quer, tem preconceitos. Eu acredito que sim, né? Pelo que eu vejo das pessoas e de outras pessoas que fazem outros tipos de alimentos, mas com empada, enfim, não só o pão, sei lá, salgados e afins, né? Então, isso vem bem assim forte. E assim, a questão do glúten, infelizmente, realmente, por todo o processo que ele passou, ele tem uma variação muito grande, ele tem uma alteração muito grande que, dentro de tudo isso, o trigo, né, o processo de produção, ter essa variação. E onde o mundo que a gente vive hoje, né, com tanta toxina, tanta poluição, tanto agrotóxico, enfim, toxinas que a gente vive nesse meio aqui, nosso corpo não dá conta de tudo isso, né? Então nós estamos mais sensíveis por conta da vida que a gente vive, da onde a gente vive, e o glúten, o trigo também sofreu alteração. Então, realmente, o glúten ele é alergênico. As pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis, não intolerantes. Sensível é uma coisa, intolerante a outra, né? Quando a pessoa é celíaca. A sensibilidade pode trazer alguns sintomas, né? Então, desde constipação, gases, estufamento, alergias cutâneas, alterações na tireoide. Então, tem várias coisas que a gente nem relaciona com alergia ao glúten, mas que elas estão diretamente relacionadas. Então, infelizmente, né, o glúten ele tem essa questão hoje em dia. Então, quando a gente pensa, vamos comer um pão. Então, quando a gente tem opção no mercado, que nem o Pão do Amor, né, que tem outras farinhas, você não tem nenhum integral, né, amiga? Só sem glúten, né? Não, eu não trabalho Não com. trabalha com farinha de trigo, né? Então, assim, quando a gente tem opções no mercado que vão substituir, é muito bom, porque isso a gente consegue inserir no dia a dia, porque, infelizmente, assim, no consultório, eu vejo uma diferença gritante quando a pessoa diminui o consumo de trigo. E não me interessa se é integral, eu tô falando do trigo, né? A farinha branca é 10 vezes pior, mas o trigo em si, mesmo que seja integral, ele tem efeitos, infelizmente, no nosso corpo e são bem negativos. Então, quando a gente tem opção no mercado, que nem o Pão do Amor, com outros tipos de farinha, nossa, isso é maravilhoso, porque satisfaz muita vontade de comer o pão. Muitas vezes eu tenho vontade também de falar, nossa, um pãozinho aqui cairia bem, né? E aí, quando a gente tem essa opção, você fala, meu Deus, aí você dá uma esquentada ali no pão, que fica bem mais gostoso. E, cara, come com ovo, come com tofu, come com hummus. Putz, meu, até com uma manteiga de vez em quando também não vai morrer, né? Então, isso é, assim, sensacional quando a gente chega num produto bom e que vai trazer uma qualidade de vida e que vai proporcionar uma melhora do nosso corpo. Porque eu vejo, por exemplo, tireoide tem uma relação muito, muito próxima. E quando eu diminuo, desculpa, eu não tiro totalmente, a gente vê exames melhorando, tá? De TSH, tireoide. Então, assim, gritante a diferença mesmo. Porém, gente, não vou falar assim, como nutricionista, sendo imparcial. Não acho que teria problema consumir de vez em quando um pão francês, um pão que seja de forma integral, que no caso a Anne não tem, ela não vai mexer com farinha de trigo. Mas assim, está. Hã? Só um parênteses. Hã? Né? Eu faço pão do amor, sem glúten, sem lactose, só que nós não somos radicais, tá, gente? A gente não, tanto eu quanto a Mari, não somos o tipo de pessoas que
não come glúten, não come nada, assim, tem uma alimentação 100%. A gente viaja, a gente se diverte, a gente mantém o nosso equilíbrio, né? Graças a Deus eu tenho a Mari, nutricionista, para sempre me auxiliar e me ajudar. Quando a gente exagera um pouquinho também, ela sabe que chá tomar, estratégias. Então, assim, mas só para deixar claro que a gente não é radical, né? A gente não é radical nem em relação ao trigo, né? O que a gente tá muito querendo falar aqui é realmente o vilão, né? A gente tem muito, coloca muito pão, todos os tipos de pão como vilão, inclusive o pão sem glúten, ele é muito condenado, né, como vilão. E a Mari tá aqui para unificar isso, né, amiga? Exatamente. Então, assim, dá para comer, posso comer o pão francês? Eu posso comer um pão 100% integral? Pode, eu indico, e meus pacientes têm isso, né? Até a Marleide postou sobre a gente, ela falou, tem no meu cardápio, no planejamento alimentar, o pão francês, que eu que cuido dela também. E tem o pão francês realmente. Mas no dia a dia, assim, infelizmente, não bate, não tem como a gente colocar todo dia farinha, todo dia que seja integral, um pão francês. Infelizmente, óbvio, né? A gente sempre vê o paciente de onde ele tá, porque não adianta eu sair de um pão francês e pro pão da Anne. O paladar a gente precisa mudar aos poucos. E a Anne até sabe disso também. A gente precisa mudar o paladar do paciente aos poucos. Mas ter essa opção para a gente comer pão todos os dias, e é extremamente possível, é maravilhoso, assim. Outra coisa, quando a gente pensa em pão sem glúten, que eu sempre comentava com a Anne, quando ela vinha me perguntar as coisas que ela falou, tomar cuidado sempre, assim, tem muitos pães sem glúten que são bem ruins, mesmo. Assim, eu falo pro meu paciente, cara, se você comprou tal e tal, desculpa, assim, é um pão que esfarela, é ruim, não tem sabor, é seco. Aí a pessoa vai ficar traumatizada mesmo. Então, assim, galera, comprou pão sem glúten? Não gostou? Experimenta outra marca, experimenta outra, experimenta o pão do amor, porque assim, cara, não tem muito pão sem glúten ruim, ruim mesmo. Porque o que eu falei, não é fácil fazer, né, amiga? Chegar no ponto, certo? Sim. Então, outra coisa que eu falava para ela sobre as farinhas é sempre buscar a farinha que tem mais fibra, né? Então, por exemplo, usa farinha de arroz ou farinha de ou amido, tudo farinhas que você tem alto índice glicêmico. Então, assim, você não tem o trigo, mas você tem um índice glicêmico igual de um pão francês. Então, é mais mesmo que só o glúten, porque a questão de índice glicêmico, de carboidrato, ele se torna igual. Ele não tem fibra, ele não tem benefícios. Então, eu falo, o sem glúten, só de ser sem glúten, ele é saudável? Nem sempre. Porque às vezes ele vai ser pior, vai ter índice glicêmico e a pessoa consegue comer aí um pão qualquer com glúten, farinha branca, que vai ser muito mais atrativo, muito mais gostoso. Então, isso também a Anne toma muito cuidado sempre, né? Se vocês olharem os ingredientes, as farinhas, sementes, isso tudo a gente conversou muito, né, amiga, uma época. Sim. De ter bastante farinhas que tenham mais fibras e que forneçam nutrientes para vocês, que ao mesmo tempo vocês vão ter um desejo ali, um prazer em comer, e ela fornece dentro do pão dela um valor nutritivo muito agregado. Então, isso que eu acho que é muito diferencial e que muitos pães por aí sem glúten não têm isso. Então, prestem bastante atenção nisso também. Com relação ao glúten, é isso. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui com relação ao low carb, que a Anne também deve ter um pouco de dificuldade com relação a isso. Ah, tem farinha de arroz? Tem farinha de arroz. Ah, então não quero mais. Não quero mais farinha de arroz, porque farinha de arroz é carboidrato, carboidrato vai me engordar e não sei o quê, e começa aquela neura. Outro parênteses, eu tenho várias clientes que elas só querem o low carb, só querem o low, elas têm medo Tem de medo. Carbofobia. dieta, pão com farinha de arroz integral, pão com farinha de arroz branco. Mas aí eu tenho a opção que eu coloco pão de farinha de arroz, mas eu coloco batata doce, agora tenho pão de abóbora, né? Meu, é isso que a gente sempre conversou. Não tem problema ter a farinha de arroz, mas introduzir sempre ingredientes que vão fornecer um valor nutritivo, né? E vai deixar o pão mais gostoso. Você colocar aquele que eu pedi para você, o vegano com semente de abóbora em cima. Deus é mais, gente. Que isso, sabe? Não tem condições um trem desse. É muito bom. Olha, Então, ó, eu tenho comi, que agradecer sempre por você, né? Pelas comi 3 pedaços de chocolate hoje.
Teve até uma pergunta. Travou, amiga. A minha tela travou, a sua travou, não sei se para todo mundo. Mas enfim, com relação ao low carb, assim, eu queria também tirar um pouco isso de vocês. E quem tá aqui ouvir falar isso pro vizinho, pro amigo, pro pai, pra mãe, pra quem for, a questão a gente fala da carbofobia, né? O medo de comer o carboidrato, o medo de engordar, o medo de que o carboidrato vai inchar e aquela coisa toda do low carb que ficou na mídia, assim, muito pesado isso. E então, assim, cara, não é a farinha de arroz do pão que vai matar você, você pode ter certeza. Óbvio, se a gente, dentro de um plano alimentar, dependendo como você faz, dependendo, por exemplo, vou colocar mais fruta, então vamos ter que, se tá dentro de a gente fazendo um pouco de restrição, então vamos preferir um pão low carb para comer uma fruta e mais alguma coisa para te satisfazer. Ah, não, vou comer no meio da tarde um pão com, sei lá, com frango, com tofu, depende se é vegetariano ou não. Cara, por que não comer um pão com uma batata doce, uma abóbora, uma farinha de arroz? Né? Não é mesmo? Então, assim, a gente coloca o carboidrato em várias refeições. Meus pacientes comem carboidrato em todas as refeições. Muitas vezes comem pão e eu coloco no cardápio pão. E pão sem glúten, pão integral, depende muito do paciente. E eles emagrecem. Então, assim... Oi? Mari, você come muito carboidrato, você treina muito. E, meu, todo mundo quer ter uma barriga igual a sua. E você come... Ela come muito e ela tem uma barriga que todo mundo quer, entendeu? Amiga, então, gente, a Anne, ela convive comigo, ela sabe que não é mentira que eu como muito. Eu como, gente, assim, obviamente eu treino, mas assim, a gente precisa tirar essa neura com carboidrato. É possível comer pão, é possível comer pão com farinha de arroz, como eu falei. Ah, tem uma batata doce, tem uma semente, é uma farinha de arroz integral. Putz, cara, tem tanto benefício. Vamos deixar um pouquinho esse medo do carboidrato de lado e olhar pro alimento como um todo, né? E não é o pão que vai te engordar. Você pode ter certeza absoluta, por mais que você peça um pão com farinha de arroz, com a Anne, né? Não vai ser essa uma, duas fatias de pão que vai deixar você mais gordo ou que você vai tirar que vai te fazer emagrecer, né? Então, não precisa ter essa neura. O carboidrato, ele é uma fonte energética extremamente importante, tanto para o nosso cérebro, para a gente ter raciocínio, para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir estar aqui, para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir sistema nervoso mesmo, né? E tanto para a produção de energia para um treino. Obviamente, a gente tem outras fontes de energia, que seria a gordura, mas o carboidrato ele vem como principal. Oi, amiga, tá cortando sua voz. Tá ouvindo? Agora tô. Teve uma pergunta se é melhor comer pão pré ou pós-treino. Aí depende muito da estratégia. Eu posso falar que calha nos dois ou calha em um dos dois. Mas vamos lá, vamos falar no geral. Se a gente, por exemplo, depende da refeição, por exemplo, vamos fazer um pré-treino de manhã. Então, o teu jantar não tem muito carboidrato. Para você conseguir manter um treino, você conseguir manter performance, é interessante comer num pré-treino de manhã, por exemplo. Ou no lanche da tarde, você vai treinar. Vai comer umas 4 horas, quando é umas 5h30 você vai treinar. Então, também é possível você fornecer carboidrato antes do treino. O pós depende muito do teu objetivo. Dependendo da pessoa, eu deixo ela um pouco sem carboidrato. Aí, por exemplo, poderia escolher um pão mais low carb, se você tem fome e quer comer uma fatia e aí com uma proteína. Eu diria, em geral, mais pro pré. Porém, tem pacientes que, dependendo do objetivo, cara, eu preciso pôr carboidrato no pós. Ou você pode pedir um low carb, dependendo da estratégia que for fazer. A gente pede um low carb aí entra na estratégia, tá? O low carb, para você comer um pouco de pão, te satisfazer, matar a tua fome e a gente joga mais proteína do que carboidrato. Porque aí, dependendo, por exemplo, emagrecimento, eu geralmente dou uma segurada no carbo pós, porque 2 horas pós-treino, nosso corpo ele capta muito mais do que no restante. Então, nas 2 horas seguintes, eu tento colocar mais proteína do que carbo. Mas isso tudo é questão de estratégia e do objetivo que cada pessoa quer. Acho que é bem isso. Legal, amiga. E aí teve uma outra pergunta também, né?
em relação, para quem não sabe, eu acabei de lançar um curso ensinando o curso Multiplicando os Pães. Então, eu ensino todas as receitas, né, do pão do avô. E veio uma pergunta aqui perguntando se dá para fazer parcerias com nutricionistas ou outros profissionais e se isso vai ajudar a conquistar mais clientes, né? Eu acho que com certeza, assim, as parcerias, respondendo um pouquinho, elas são muito bem-vindas, ainda mais quando eu tive a sorte grande de ter amigas nutricionistas e elas até no começo me deram muitas dicas, eu dava os pãezinhos para elas provarem. Então, assim, você ter estratégia de marketing para você presentear algumas nutricionistas que você gosta, que você admira. Eu não acho legal sair distribuindo para nutricionista, para todo mundo que você não conhece. Eu acho que você tem que ter uma afinidade com aquela pessoa que você tem tantos perfis bacanas no Instagram, né? Então, eu acho que você tem que ir de acordo com o que segue mais a sua linha, o que você busca, onde você quer alcançar. E pode ter certeza que essas parcerias, elas sempre vão agregar, né? E acrescentar muito. E o resultado final vai ser só uma consequência disso, né, Má? Ah, com certeza, amiga. Na verdade, assim, é importante você ter a opinião de uma nutricionista. Até, por exemplo, a forma como eu ajudei a Anne, ou como outras nutricionistas podem te ajudar, ou como a Renata, que é nutricionista e vai mais para a área de cozinha, a Pri, que é, enfim, né? A gente tem um time aí muito bom, né, amiga? De ajuda. Então, assim, eu acho que é bem interessante, sim, ter uma parceria. É bem interessante você ter uma nutricionista do seu braço direito para te ajudar, para te dar opinião, porque a gente experimenta muita coisa. Nós temos muito feedback dos pacientes, a gente sabe mais ou menos como 90% das pessoas funcionam, como o paladar funciona. Obviamente, cada um tem o seu, mas a gente tem uma ideia muito, muito geral de tudo. Nós indicamos, quando a gente indica, pessoal, o paciente gosta, o paciente compra. Ele, por mais que ele fale, mas não gostei, mas uma vez ele vai comprar pelo menos para experimentar, né? Então, assim, ter essa parceria eu acho que é extremamente importante. Mas o que a Anne falou, acho que faz muito sentido que essa parceria tem que estar conectada com o seu objetivo, com o seu propósito, com o seu produto. Não adianta não estar em sintonia, porque senão não vai rolar. E aí eu acho que assim, amostras eu acho bem legal fornecer, obviamente você tem que fazer uma seleção, né? Então acho que isso vai agregar demais o valor para você em todos os sentidos, de conhecimento, de paladar do nutricionista, de opinião, você deixar lá no consultório para ela dar para os pacientes, que nem a gente deixava, né, amiga, para os pacientes comerem ali um pedacinho, a gente deixava o cartãozinho da Anne lá no consultório também. Com essa história da pandemia, isso tudo, né? Enfim. Você vai na consulta com a Mari, nem come antes, porque só tem só tem coisinha gostosa. Você vai lá É e bem faz. por aí. Agora, da pandemia, deu uma diminuída disso, né? Até por ficar exposto, por não sei, enfim, algumas coisas, mas assim, realmente o nosso consultório ele vivia cheio de coisas gostosas e a Anne deixava os pães lá também. Isso assim, é muito bom para quem vai começar, com toda certeza. Amiga, Amiga, que eu ia te falar. Oi? Não, pode falar, pode falar. Falar? Pode. Agora é uma curiosidade. Os seus pacientes, quando eles vão até você, eles achavam que você ia dar uma dieta totalmente pão, que você ia, por exemplo, você poderia acrescentar um arroz integral, um carboidrato de boa qualidade, uma batata doce, abóbora, inhame. Eles tinham receio de você não inserir o pão no plano alimentar deles? Os seus Com pacientes? certeza, amiga, com certeza. É assim, mas a primeira pergunta eu falo, e o que você acha no lanche da tarde a gente fazer um lanche com pão e atum, ou frango, ou tofu, aí depende do paciente, né? Mas pode pão? É a primeira pergunta, assim, é inacreditável, né? Mas Mário, eu posso comer pão? Jura por Deus? Aí eles falam, mas então eu vou sair feliz daqui, da vida, né? Não só com pão, mas sei lá, com arroz, que eles falam arroz branco, enfim, algumas outras coisas, mas o pão é surreal quantas pessoas acham que não pode comer pão. É um negócio impressionante. Então, isso acontece direto no consultório, gente, direto. E aí eu falo,
Cara, vamos variar um pouco aí o trigo com farinhas, outros tipos de farinha, outros tipos de pães sem glúten, os pães sem glúten. Eu prefiro sempre, amiga, justamente para diminuir, eu falo, vamos deixar o pão sem glúten? Vamos comer o glúten na pizza, no hambúrguer, que aí, vamos falar a verdade, que comer um hambúrguer com pão sem glúten já não cola muito, né, amiga? Não é muito bom. Eu, pelo menos, acho que quando é hambúrguer, quando é pizza, acho que, né, vamos comer o tradicional. Eu sou dessa opinião. Óbvio que dá pra fazer umas pizzas gostosas, que nem eu ensinei no nosso desafio, com batata doce, que fica deliciosa, mas aí é outra pegada. Mas vamos pensar em dar abrir exceções aí pro glúten. Aí eu coloco na pizza, no hambúrguer. E aí o pão eu deixo sempre no cardápio sem glúten. Óbvio, como eu falei, cada paciente é um, às vezes tem que colocar o pão francês, que aí vem de cada paciente, né? Então, é possível ter uma vida saudável sem deixar de comer o que a gente gosta, né? Amiga, totalmente possível. Esses dias eu tava atendendo, foi até muito louco, assim, porque a reação dela foi muito espontânea. Eu tava conversando que, você sabe, né? Eu faço meu cardápio junto com o meu paciente, né? Até para ser viável de seguir. E depois ele falou assim, Mário, você colocou o que eu não gosto. Não, eu não quero isso, eu quero que ele olhe o cardápio e fale, isso aqui foi feito para mim, eu vou conseguir seguir. Óbvio, né, que a gente vai mudando algumas coisas o paciente fica um pouco resistente, mas aí ele tá lá para isso, né? Pra gente fazer algumas mudanças. Mas a paciente olhou para mim e falou: Mas eu tô podendo escolher as coisas que eu vou comer, eu não tô acreditando nisso, eu tô amando isso aqui. Então, assim, cara, dá para escolher, dá pra gente colocar, dá para ser saudável e comer o que você gosta, ter essas opções, que nem o pão do amor, que é delicioso e, gente, supre muita vontade de comer pão, eu juro por Deus, assim. E é um negócio assim que eu falo, meu Deus do céu, glória, né? Que avançou tanto essa parte, assim, porque a gente consegue ser saudável e comer o que a gente gosta. Em algumas ocasiões vamos ter que mudar um pouco o paladar, né, amiga? Porque você comer, vamos falar a verdade, comer um pão francês e um pão sem glúten, independente se for muito bom, é um sabor, é um paladar diferente. Porém, não deixa de ser muito gostoso. A gente precisa ir mudando esse paladar, porque a saúde um dia vai pedir isso. A nossa saúde vai gritar, a nossa saúde vai querer que a gente mude. Não tem para onde fugir hoje em dia. Mas é extremamente possível. E meus pacientes, putz, eu posso ter vários depoimentos aqui de pão, de outras coisas que eles continuam comendo. Você mesmo também, que já passou um tempo comigo. Dá, é totalmente viável e não precisa comer frango com batata doce, não precisa deixar de comer tudo e, puta, nunca mais vou ver um pão na frente, eu nunca mais vou ver uma pizza, nunca mais vou ver um hambúrguer, enfim, aí vem uma canelada de coisas, né? E quais as maiores dificuldades dos seus pacientes, amiga, quando eles chegam até você? A maior dificuldade é manter constância, porque aí chega na empolgação e vamos mudar, primeiro mês, nossa, tá naquela super, primeira semana, 15 dias, então assim, eu acho que é fazer o paciente entender que vão existir deslizes, que a gente chama, né, jacadas, que ele vai ter vontades e que isso faz parte, e que faz parte ele comer o pão, e que faz parte ele comer um doce e tudo isso, e que não vai ser isso que vai estragar o objetivo que ele quer, e manter, ter paciência para chegar ao resultado. Eu acho que a persistência e paciência são as duas maiores dificuldades que eu tenho, porque todos nós queremos resultados para ontem, e nenhum de nós temos a persistência de continuar com aquilo para que venha o resultado posterior. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente, ela está passando comigo desde outubro. Só que ela não é nem do Brasil, né? E, cara, ela emagreceu 9 quilos em 7 meses, tá? Aí você fala, nossa, ela falou, mas Mari, quanto tempo? 9 quilos em 7 meses? Aí eu falo, tá, e se você tivesse engordado 9 quilos? Os 9 meses eles vão passar anyway. Então, que seja perdendo 7, 6, 5 quilos, né? Então, acho que a maior dificuldade é essa. E também mudar um pouco o paladar, né, amiga? Dependendo do paciente, assim, a gente tem uma dificuldade em introduzir um pão sem glúten, de fazer com que ele experimente. Aí é um processo. Mas eu acho que dá para levar bem dentro do trabalho que eu faço. Acho que eu tenho bastante sucesso, assim. Acho que é bem É, legal. eu tenho Oi? umas pessoas, eu tenho umas pessoas que vêm muito por indicação de nutricionista, né?
E aí quando eles pegam o cardápio, mas o Nutri, como já conhece o meu pão, alguns Nutri já conhecem. Então, assim, eles já selecionam qual que eles podem, o que os tais clientes podem já consumir. E alguns pedem, vou pedir um para provar, porque eles não têm ideia do sabor que vai ser o pão. Não Sim. sabe o gosto, acha que não vai ser nutritivo, né? Enfim, tem muito isso também até hoje, né? É bem curioso isso. Então eu ensino bem como consumir. Dá para você congelar, né, amiga? Você é prova disso. Dá para você fatiar, congelar. Super, Depois ele super. Não, ele fica delicioso, congelando. E, cara, ó, eu já comi com tofu, fica maravilhoso. Eu já comi com ovo, já comi com tahine, eu já comi com hummus, já comi com manteiga, já comi com queijo, com todos. E, cara, e aqueles doces de banana de goiabada por um pouquinho de geleia, nossa senhora, só por Deus, gente. Dá não, dá não. Pessoa que, olha, se deixar, acho que eu como um pão inteiro de banana. Dá não, menina, dá não. Preciso dar aquela controlada. é verdade. Mas o paladar a gente vai mudando aos poucos e vale muito a pena experimentar mesmo. E foi o que eu falei, né? Às vezes as pessoas têm experiências com outros pães sem glúten, né, amiga? E aí fica com medo de consumir e ser ruim tanto quanto seco e, né? Tem uns aí no mercado que não dá, não dá, não tem condições. Oi? Eu vou Tá me escrever ouvindo? aqui quem que pode fazer pergunta para a Mari. A sua conexão tá falhando um pouquinho às vezes, amiga. Você quer que eu fale mais Aqui tá alguma chovendo. coisa você quer que eu fale mais alguma coisa dos benefícios das farinhas? Eu falei bastante de ser farinha com bastante fibra, farinha de linhaça, farinha de grão de bico, acho que você usa também, né? Gente, eu também não sei todas as farinhas que a Anne usa, não, tá? Minha cabeça não guarda. Pode falar um pouquinho dos benefícios das farinhas que eu acho importante, né? Todo mundo acha que só tem benefício pães low carb, de baixo carboidrato, né? Dá aí um beijo. Então, gente, na verdade, você usa farinha de linhaça, farinha de grão de bico, de aveia? Como que é? Eu, Me fala todas, amiga, que eu não lembro de todas. eu uso farinha, tem pão que eu uso farinha de castanha de caju, tem farinha de amendoim, tem a de milho dourada. Tá. Então, assim, as farinhas, em geral, essas que a Anne tá falando, algumas têm um pouco mais de gordura, por exemplo, que vem proveniente do amendoim, que vem proveniente da castanha de caju, mas também não é nada absurdo e é uma gordura boa. Elas têm menos carbo e mais gordura, né? Proveniente aí das oleaginosas que a gente fala. Isso traz maior saciedade, ou seja, você vai comer um pedaço ou dois menor, porque geralmente o pão sem glúten ele é menor, né? Naquele pão altão, que nem um pão comum. Então você come menos e você se sente. Gente, geralmente eu como uma fatia com alguma coisa e fruta, eu fico super, super saciada. Justamente por vir algumas farinhas provenientes da gordura boa, que te dá saciedade, muitas farinhas, assim, com muita fibra, então isso dá uma super saciedade. E tem as sementes que a Anne usa também, né? Pelo menos os que têm semente, por exemplo, semente de abóbora, girassol, que você coloca em cima. Elas têm cálcio, elas têm gorduras monoinsaturadas, gorduras boas, gorduras do bem, vamos dizer Eu assim. Tem bastante fibra, algumas têm um pouco de ferro, enfim. Então, assim, o valor nutritivo dessas farinhas, cara, tem o que falar, né? É só gordura boa, nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais e muita fibra. Isso vai dar bastante saciedade. Como uma isso é a delícia. importância, né? De ir numa consulta com a nutricionista, né? Porque assim, você não pode também sair comendo só pão, pão, pão. Você tem que saber que você pode. Você não precisa só o pão. A Mari, ela sempre posta as refeições dela e é muito legal, que ela sempre tem um suco, ela coloca
acompanhamento junto do pão. Então, a refeição da Mari, ela é bem completinha mesmo. Tem proteína, tem carbo, tem fruta, É tem... bem Bom, reforçado. tem, né? Outro dia mesmo eu fiz aquele toast de abacate com ovo. Aí eu tinha fruta, tinha o toast de abacate com ovo e tinha mais alguma coisa. Um shake de proteína. Gente, meu café da manhã é assim, e eu, assim, não engordo. Né, amiga? Então, realmente é extremamente possível, meu, é extremamente possível, é muito, muito bom. E toda essa saciedade que o pão promove por ter essas farinhas, eu acho que é o mais interessante, porque você passa a comer menos, vamos dizer assim, ou comer uma quantidade. Eu vou falar uma coisa, amiga, se eu comer um pão francês, eu passo fome. Eu não sei vocês. Eu não dou conta de comer um pão francês e ficar, tô bem. Cara, eu passa meia hora eu tô com fome. De verdade, assim. Então, quando eu como pão, que nem o seu, que tem bastante farinha com fibra, cara, é muita diferença. Pra mim, assim, eu vejo uma diferença super gritante na saciedade. E isso vai de encontro com o emagrecimento, porque se você tem mais saciedade, você come menos, você para de beliscar ao longo do tempo, né? Verdade. Olha, eu também, gente. Quem é da turma do pão francês que come uns três, levanta a mão porque eu sou. Para matar a fome, é que eu não como, né? Mas para matar a minha fome, mesmo eu queria uns três. A minha mãe aí, Mari, ela ama o australiano. 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 Ó, tá vendo, Dai? Eu também, dois no mínimo, filha. Não vem com um pãozinho francês, não, que não vai rolar. Ela come pão, ela treina pra caramba também, mó corpão, e ela come pão e também é saradora, viu? Rodolfo, Rodou eu como 7 pães de manhã. Aí. o Marcelo já. Já é a exceção, né? Já é a exceção ali que come 7 pães de manhã, daí aí se a gente, mulher, se nós mulheres comemos 7 pães de manhã, minha filha, a gente sai rolando. É uma rola de poço. Não dá, não tem condições. Mais Que alguma horas são, coisa, amiga? amiga, que você quer que eu fale? Eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui já. Aparece aí pra você, geralmente em cima. Não tá aparecendo? Não. Mas faz 45 minutos, amiga, mais ou menos. 45 minutos. É? É. Então acho que a gente. O que você acha? Acho que foi bem completo. Eu acho que deu para entender. Vocês têm mais alguma dúvida com relação a pão, com relação a índice glicêmico, com relação a carboidrato, com relação à composição? Ah, eu posso comer um pão do amor com, sei lá, fruta? Enfim, a composição de um lanche da tarde, de um café da manhã. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, aproveitem. Isso. E fala aí onde podem te encontrar, que a gente está aqui É. no do amor, Então, né? olha, na verdade, sim, eu faço atendimento online, né? Agora a gente tá, e meus atendimentos online aumentaram demais. Até pacientes de São Paulo e estão preferindo fazer online. Eu atendo bastante pacientes de fora também, da cidade do Brasil mesmo, graças a Deus. Tá expandindo bastante. E eu atendo na Vila Olímpia e aqui em Perdizes, que eu moro aqui na Pompeia, né? Então eu tenho 2 locais de atendimento, se vocês preferirem presencial. Então pode mandar mensagem no meu direct, é Nutri Mari Frank, né? Meu Instagram. Pode mandar no meu direct. Lá na minha bio também tem o telefone do consultório, se vocês quiserem mandar mensagem. É minha secretária que responde, mas eu tenho acesso, ela sempre fala comigo, então nada fica solto. Mas pode mandar direct. Mari, tenho dúvida da sua consulta, quero saber quanto quero saber como é que você faz. Pode mandar direct que eu respondo, gente. Pode ficar tranquilo que eu respondo todo mundo. Como a Anne falou, eu sou extremamente cautelosa com isso, atenciosa. Todos os meus directs, todo mundo eu respondo, tá? Ó, amiga, a Ó, Fernanda
uma pergunta, ó. Você consegue ver aí, né? Então, mas eu não entendi. A quantidade de carbo é menor do que? Eu não consegui entender a pergunta. Eu acho que ela está falando do pão do almoço, a quantidade de carbo é menor. E também sobre a filhinha Ah, dela, ela tem uma filha, se eu não me engano, 6 anos ou 7, que tem diabetes. tá. Com relação à quantidade de carboidrato ser menor, a Anne tá fazendo a tabela, né, amiga? Sim, eu te É mandei, assim. né? Tem uma. Não, não, você não me mandou. Não, vou mandar. Não. Então, Fê, é assim, se a gente pensar no low carb, com certeza é menor do que um pão integral, do que um pão francês, não tem a dúvida, porque ela usa farinhas que têm baixo carboidrato, né? Quando a gente fala o que tem farinha de arroz, batata doce, eu não consigo mensurar para você se tem menos do que um integral em um pão francês. O que eu consigo te dizer é a fonte de carboidrato é 10 vezes melhor. Então, por mais que tenha um pouco mais de carboidrato, ou por mais que tenha quantidade igual de carboidrato, ele é muito mais saudável. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Aí, quando sair a tabela nutricional, aí eu consigo te responder com toda certeza. Mas de bate-pronto, eu não tenho nem o que falar. É assim, por mais que seja um pouco a mais, é um carboidrato boa fonte de carboidrato, né? Então, não tem problema algum, mesmo que seja maior. Com relação ao seu filha, desculpa, que tem diabetes, a diabetes do tipo 1, acredito eu, né? Porque ela é novinha. É novinha. Não tem problema algum ela consumir o pão. É só uma questão de contagem de carboidrato, que é bem mais minuciosa, né? Tem que tomar cuidado. Mas eu vou falar bem a verdade, assim, todos os pacientes que eu já atendi de diabetes tipo 1, que não chega tanto para mim, eu vejo que a alimentação, por ser algo que vai a vida inteira, né? Não tem cura, você tem que conviver com isso a sua vida inteira. Nossa, amiga, é muito louco, mas eles não têm muita regra, sabe? E eu falo assim, tá, então você tá culpando o pão ou não sei o quê, mas você toma vodka, entendeu? Ah, você tá culpando o pão isso, mas você come um doce cheio de açúcar. Então, assim, eu vejo que tem um desequilíbrio muito grande em diabético de tipo 1 por conta disso. Acho um pouco emocional também que pega, né? Porque a pessoa tem que ser sempre regrada, a pessoa não pode comer nada, porque realmente sobe a glicemia de um jeito absurdo. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas assim, eu não tiraria o pão, eu só equilibraria a dieta e contaria a questão do carbo, a questão da insulina, qual vai ser a dosagem, qual vai ser, né, que tem a de ação rápida e ação lenta do dia, e super tranquilo. Até por ser fonte de carboidrato boa. Devo me privar sempre do glúten, nunca consumir? Rodrigo, não. Foi o que eu falei lá no começo. Não precisa se privar do glúten totalmente. Eu acho que isso é desnecessário, a não ser que você tenha alguma doença celíaca, por exemplo. Se você for só sensível ou não tiver nada, que você não sinta nada, que hoje em dia é difícil não sentir nada com o consumo de glúten excessivo, é mais uma questão de reduzir. Foi o que eu falei. No dia a dia, eu tento diminuir do meu paciente. Aí vai na casa de alguém, vai comer uma pizza, vai sair, vai comer no restaurante, aí consome o glúten, porque aí você vai consumir 2 a 3 vezes por semana e no dia a dia você fornece alimentos que são mais nutritivos e não tão alergênicos e que não vão te gerar inflamação. Mas não precisa tirar de vez. A não ser que você tenha muitos sintomas e alterações muito significativas, que aí tem que ser uma consulta para eu te avaliar, tá? 5 aninhos, Diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 não é bem chatinho, né? Todo o processo, assim. A convivência com isso a vida inteira é bem chatinho. É. Hoje em dia é extremamente possível e, assim, muito mais do que no passado, mas que a gente sabe que é chatinho, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Mas Estão alguma todos. coisa, tá? A gente vai deixar lá a salva também. Se surgirem algumas dúvidas depois, a gente vai respondendo para vocês, né? E aí, nego? Oh, esse aqui come muito pão. E aí, Mari? Esse aí é 2 pacotes de pão, filha. Você tá doido?
Uma coisa eu ouvi lá, come, viu? Eu confirmo. Aí come. Gente, tá aí, ó. Eles são meus amigos, eles sabem. Eu como bastante. Ela chega na sala, que ela tá chegando na mesa. Ela olhou pra mim, nossa, mano, vou comer de novo. Eu vou comer. A Gente, Mari, vou comer um pouquinho. aí eu falo, nossa, eu vou repetir mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, mais ou menos um pouquinho, né? Pão do amor pode, né? Pão do Então, pão amor do pode. amor, minha filha. Amor, você... Então é isso, Amiga, amiguinha. então acho que vai tirar o... Oi? Peraí. Ô, amiga, tira a legenda e vamos tirar. Vou printar a tela. Como que é que eu tiro? Putz, peraí. Tem alguma coisa aqui de tirar a legenda. Pera. Eu não sei. É que pra mim acho que não aparece porque eu sou convidada, amiga. Não tem nenhum lugar aí? Pronto, Achou? consegui. Ah, boa. Peraí. Ó, se ficar tudo preto é porque deu ruim aqui, eu já volto. Mas é só por conta da. Ui! De travar o celular. Peraí. Enquanto isso, Fotinho, quero amiga. agradecer todo mundo. Quero Não, amiguinha, agradecer todo mundo que para de ficou aqui falar um pouquinho presente. aí para tirar foto. Ah, É, vamos tirar. Deu não. Pera. tirou? Ah, Não. Aí, agora foi. Pronto. Pode falar, amiga. então, a gente quer agradecer todo mundo que ficou presente, todo mundo que passou aqui para prestigiar essa live, que é muito especial. A gente está falando sobre o assunto, além da gente ser amiga, a gente gosta muito de somar conhecimentos, dividir e aprender juntas. E eu estou muito feliz da primeira live ser com a Mari, que é uma amiga que, além de tudo, eu admiro profissional. Eu indico, assim, de olhos fechados para todo mundo. Eu já fui paciente dela e é maravilhosa em vários sentidos. Sua linda. Viu? Desativa os comentários aí, rapidinho, que eu vi da Cíntia que ela comentou. Ativa, né? Não Ai, desativa aí. ativar comentários, espera. Tô Ô, louca Si, pra... a Si é uma paciente minha que participou de vários desafios meus com a Má. E ela está no processo também aí de recuperação estômago, intestino, uma questão aí. E, cara, se procura a Anne, que você vai amar o pão dela. Eu já conheço o seu paladar, você vai gostar bastante. Certo? Então é isso, gente. Qualquer Obrigada, boa coisa, noite. qualquer coisa manda direct que eu tiro dúvidas. Se vocês tiverem dúvida que a Anne não saiba responder da parte nutricional, ela sempre me pergunta e posso ter certeza que vai ter meu suporte, embasamento. Ela não está respondendo sozinha à toa, a gente está por trás dela e sempre ajudando. Então estamos aí sempre. Né, amiguinha? Tem pessoas cuidando sempre. Obrigada pelo carinho de todo mundo, de coração, viu? Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, amiga.